Então, vamos lá. Sim, professor. Oi? Sim, podemos continuar. Então, vamos falar dos antibióticos que atuam na síntese proteica bacteriana. Tá bem? Então, pessoal, da mesma forma, ó, primeiro passo, o que eu tenho que entender? Que a bactéria tem que multiplicar. A primeira coisa, tem que multiplicar o material genético. Para ela multiplicar o material genético, ela tem que desenrolar. Então, desenrola a fita. Aí tem quem? A DNA polimerase. Faz a cópia. E depois o quê? Tem que desenrolar, né? Quem que desenrola? A DNA girase. Ela desenrola, a DNA polimerase vai lá e faz a cópia, muito bem. E depois a DNA girase enrola de novo. Muito bem, então eu tenho agora 2 DNA. Muito bem. Só que ela tem que sintetizar um ribossomo, ela tem que sintetizar o peptidoglicano da parede, ela tem que sintetizar lá aquele canalzinho de permease, ou seja, todas as estruturas. E esses são de estruturas são de origem o quê? Proteica. Então ela precisa sintetizar proteína estruturais. Muito bem. Então aqui ocorre um processo chamado o quê? De transcrição. Transcrição. Então tá lá a informação para aquela determinada proteína. A RNA polimerase, não é DNA, RNA polimerase faz a cópia, né, do DNA que contém aquela determinada proteína e sintetiza o quê? O RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido, que é um processo de tradução. Ele vai ser traduzido aonde? No ribossomo. Ok? E no ribossomo, ele tem duas unidades. Tem a unidade 50S e a unidade 30S. À medida que esse RNA mensageiro vai lendo os códons, o RNA transportador vai trazendo o aminoácido correspondente. E aí vai juntando os aminoácidos, formando a grande cadeia, né, de aminoácidos, que é a proteína. Entenderam isso? Bom, nós vamos atuar onde? Vamos atuar na síntese de proteína. Então tá lá, ó. Sintetizei lá o RNA mensageiro. À medida que eu vou lendo os códons, o RNA transportador vai trazendo o quê? Aquele aminoácido correspondente àquele códon e vem trazendo. Aí junta lá a glicina, ok? E aí vai formando o quê? A cadeia proteica. Lembrando que o ribossomo é 50S e 30S. E ele tem dois sítios, ó. Um sítio aqui e um outro sítio onde vem o RNA transportador, chamado sítio A e sítio P. Sítio A e sítio P. À medida que o RNA mensageiro ele vai sendo lido, aqui a unidade 50S e aqui a unidade 30S. Aqui tem o chamado sítio A, de local de ligação, e tem um outro sítio aqui chamado sítio P. Ok? À medida que ele vai lendo, ó, os códons, que é um códon, corresponde a um aminoácido. Aqui é outro códon, corresponde a aminoácido. O que é um códon? É uma sequência de bases. Adenina, uracila, guanosina. Guanosina, guanosina, citosina. Adenina, guanosina, adenina. Citosina, citosina, citosina. Então, cada códon desse corresponde a um aminoácido. E aí vai se formando o quê? Vai se formando a cadeia de proteínas. Segundo ano, segundo grau. Bom? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam que ela duplica o material genético, depois ela precisa duplicar suas estruturas. E as suas estruturas são de origem o quê? São de origem proteica. Então, o primeiro processo ocorre aqui, um processo de transcrição, né, para a síntese de proteína. Estou transcrevendo aquela informação daquela determinada proteína. Seria a receita daquela proteína, posso colocar assim, né, uma receita de bolo, a receita daquela proteína. Para quem? Para um RNA mensageiro. Então, eu tenho aqui a RNA polimerase, faz a cópia do DNA
no RNA mensageiro, que é o bilhetinho. E eu tenho lá os códons. Cada códon corresponde ao quê? Cada códon corresponde a um aminoácido. Tá bem? Aminoácido, aminoácido. Bom, esse RNA mensageiro, ele vai ser o quê? Traduzido. Aonde? No ribossomo. Esse aqui é o ribossomo. Ribossomo. O ribossomo ele é constituído da subunidade 50S e da subunidade 30S, onde ocorre a leitura do RNA mensageiro. Tudo bem? Então, leu lá, ó. Citocina, uracilo, lacilo, é um códon. O RNA transportador vai trazer o quê? O aminoácido correspondente a esse códon. Então, ele chega lá, ó, no sítio A. Ok? Chega no sítio A. Muito bem. Então, ele trouxe o aminoácido correspondente a esse códon. Muito bem. Ocorre aqui um processo chamado de transpeptidação, porque eu preciso juntar aquela cadeia de aminoácidos. Eu preciso juntar esse aminoácido. Então, preciso juntar a leucina, metionina e a serina. Preciso juntar com a valina. Então, junta aqui. Aí, esse processo aqui é chamado de transpeptidação. Transferência da cadeia peptídica. Transferência da cadeia peptídica. Da onde? Qual que era o sítio que ele estava mesmo? Do sítio P para onde? Para o sítio A. P, sítio A. Isso aqui é chamado de transpeptidação. Beleza. Ocorreu o processo de transpeptidação. Aí, bom, já li aquele códon. O RNA mensageiro vai ler o próximo códon. O próximo códon é uracila, uracila, uracila. Muito bem. O RNA transportador trouxe lá o aminoácido correspondente a quem? Ao códon, uracila, uracila, uracila. Então, está aqui o aminoácido. Aqui é o sítio A e aqui o sítio P. Muito bem. Bom, o RNA transportador tem que chegar na garagem, ou seja, tem que chegar aqui no sítio A. Mas ele tem que estar desocupado. Então, aqui o que acontece? O ribossomo ocorre um outro processo chamado translocação. Ó, translocação. Estou transferindo, ó, essa cadeia de aminoácidos do sítio A para onde? Para o sítio P. Transferindo do sítio A para o sítio P. Para deixar livre o sítio A para o RNA transportador trazer o outro aminoácido. Aí o RNA transportador traz aquele aminoácido ali, e aí ocorre novamente de novo o processo de transpeptidação, depois novamente translocação. Entenderam isso, pessoal? Entenderam? Pessoal? Sim, professor. Então, professor, depois a gente vai ter que estudar mais a fundo, né? Que de primeira, assim, é difícil. Então, você vai pegar um livrinho de segundo ano de segundo grau, ou sua apostila do cursinho. Vai rever o segundo ano de segundo grau, tá bem? Então, vamos lá. Bom, primeiro antibiótico atua aqui, tetraciclina. O que a tetraciclina faz? A tetraciclina, ela compete com quem? Compete com o RNA mensageiro pelo sítio A, localizado onde? Na subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Então, compete com o RNA transportador. Não deixa o RNA transportador chegar no sítio A. Tetraciclinas. Segundo grupamento, aminoglicosídeo. O que o aminoglicosídeo faz? Altera o códon. Então, não era citocina, uracilo, lacila? Ele altera, põe lá. Uracila, uracilo, uracila. Então, vai alterar o que? A sequência de aminoácidos. Se altera a sequência de aminoácidos, vai sintetizar uma proteína defeituosa. Tá bem? Então, tá lá. Aminoglicosídeo. Leitura errônea dos códons. Terceiro
Grupamento farmacológico. Cloranfenicol. Impede o quê? A passagem daquela cadeia de aminoácidos, que é chamada transpeptidação, ou seja, a ligação desse aminoácido que o RNA transportador trouxe. Então, impede o quê? A transpeptidação. Quarto grupamento, os macrolídeos. O que é que eles impedem? A translocação. Lembra da passagem? Impede a translocação. Então, fica parado aqui, ó. E aí, como é que faz para o RNA transportador trazer outro aminoácido? Certo? Não traz, porque está parado, está ocupada a garagem. Não tem como descarregar esse aminoácido. Ok? Então, você tem competição pelo RNA transportador, pelo sítio A, localizado na subunidade 50S. Você tem a leitura do aminoglicosídeo na subunidade 30S do ribossomo bacteriano, promovendo o quê? Leitura errônea. Então, vai lá e promove leitura errônea na unidade 30S. Impedindo o que? A transpeptidase, que é a transferência da cadeia peptídica. E por último, você tem o que? Impedindo a translocação, que é a transferência da cadeia de aminoácidos do sítio A para o sítio P, para deixar livre o sítio A novamente para o RNA transportador trazer esse aminoácido. Então, para a cadeia proteica aqui. Tá bem? Muito bem, então. Tetraciclina. Quem são as tetraciclinas? Aí, hoje, praticamente essas daqui, como a tetraciclina, conhecida como Tetrex, né, oxitetraciclina, praticamente não é utilizada mais. Sobrou quem? A doxiciclina e a minociclina. Tem uma nova que é utilizada para acne, depois eu vou lembrar. Tá bem? Então tem lá a doxiciclina e a minociclina. Tá bom? Qual que é o mecanismo de ação? Competir com o RNA transportador. Não deixa o RNA transportador se ligar. Tá certo? Bom, aqui a molécula e aqui são os radicais que são alterados. À medida que você vai alterando os radicais, certo? Vai surgindo novas moléculas, ó. 5, 6, 7. 5, 6, 7. À medida que você vai alterando os radicais, vai surgindo novas moléculas. Então lá, hidroxila, hidrogênio, carboxila, né? Grupamento do amino. Então, à medida que você altera, surgem novas tetraciclinas. E aí essas alterações moleculares favorecem, então, influenciam também no espectro de ação e na farmacocinética. Aí nós temos de ação curta, de ação intermediária e de ação longa. Quem é que são de ação longa? Minoxiclina e a doxiciclina. Olha o tempo de meia-vida dela, 18 a 16 horas. Bem? Ó, 90% absorvido. Bom, as tetraciclinas, elas são incompleta, principalmente quando administrado com leite e quando administrado com hidróxido de alumínio. Tá bom? Você tem lá via de administração oral, intramuscular, penetração do sistema nervoso central, né? Penetração do sistema nervoso central. Sim, mas não atinge MIC, penetra, mas não atinge MIC. Se não atinge MIC, concentração inibitória mínima ou concentração bactericida mínima, não é interessante. A doxiciclina também não atinge MIC, concentração inibitória mínima ou concentração bactericida mínima. E a minoxiclina atinge MIC. Tá bem? Atinge concentração inibitória mínima, mas ela é bacteriostática. E infecção, por exemplo, envolvendo o sistema nervoso central, você precisa de um SIDA, né? Então, não é utilizado. Barreira placentária ultrapassa, barreira placentária, a eliminação. Tetraciclina, ó. Então, ela é mais hidrossolúvel. Metabolizado no fígado, excreção renal. A minoxiclina também. Enquanto que a doxiciclina é mais lipossolúvel. Tá bem? Só que tem uma vantagem. Se ela é mais lipossolúvel, é metabolizado pelo fígado, excretado bile e fezes, paciente com insuficiência renal pode utilizar, né? Alimento. Bom, as tetraciclinas, jamais com alimento. Aqui eu tenho uma menor, né? Não interfere, né, não interfere com a absorção e a minociclina interfere. Tá bem? Então a doxiciclina não. Concentração. Rim, fígado, baço, pele, processo de calcificação. E aí traz um probleminha aqui, ó. Principalmente as de primeira geração, né, que seria de ação curta, que ela, né, mancha o dente da criança e retarda o crescimento, porque se concentra no tecido ósseo e quela o cálcio, ou seja, se liga com o cálcio. Tá bem? O mesmo acontece com a doxiciclina e a minociclina eliminada também nas lágrimas e saliva.
Certo? Muito bem. Então, somente a minoxicilina penetra, mas ela não atinge MIC, né? A concentração inibitória mínima, né? E aí eu preciso de um SIDA. Tá bom? Metabolizado no fígado, é excreção, tetraciclina renal, minoxicilina renal. A doxiciclina, ela é mais lipossolúvel. Tá bom? Então, A e B, ó, A e B, há evidências de risco. B, não há estudos adequados. Tá certo? C, não há estudos adequados, aí tem que analisar o risco-benefício. Então, significa o seguinte, toda vez que você vê essa classificação de risco na gravidez, A e B pode. C tem que pensar, analisando o risco-benefício. D e X, nem pensar. Entenderam isso? Então, é A, B, C, D e X. Então, A e B pode. C tem que pensar o risco-benefício. D e X, não. Não. Então, vamos lá. Doxiciclina, D. Então, não. Não. Então, não. Não pode. Tá bem? Então, tá lá, ó. A, nenhum risco. B, C, e aí vai. Então, D tem que pensar. E aqui os antibióticos são incorporados nisso aqui. Observe aqui, ó. Beta-lactame está toda ali na paradinha, né? Que atua numa estrutura presente apenas num micro-organismo. Certo? Excreção no leite, ó. Doxiciclina excretado. Já a minoxicilina, ó, excretada no leite com mais acentuado, podendo alterar até o quê? Alterações vestibulares é no equilíbrio, no vestíbulo, né? Uso terapêutico, eles são muito utilizados em que situações? Em clamídia trachomatis, que causa uma vulvovaginite na mulher, causa uma DST chamada linfogranuloma venéreo no homem e causa uretrite não gonocócica, tá bom? Você tem as rictésias, né, que causam uma frio, dores nas articulações. E aí você tem a moléstia de Lyme, que é a chamada doença do carrapato. Né? Por isso que às vezes você vê a utilização da doxiciclina para a doença do carrapato. Podendo ser utilizado o vibrião colérico, que não tem mais hoje, não é isso? E na pneumonia por micoplasma. Tá bom? Eles são, principalmente a doxiciclina, a minoxicilina, são fotossensíveis, então tem que orientar o paciente cuidado, né? Com a fotossensibilidade. Apresenta um grau de hepatotoxicidade também. Tá bom? E como penetra tecido ósseo, tá lá, ó, vestibular, né? Causa, às vezes, lesão auditiva. E aqui, a fototoxicidade com o uso do quê? Da doxiciclina. Então, tomou, foi no sol, apresentou fototoxicidade. Certo. Aqui mostrando o quê? Quelocálcio do dente, manchou o dente. Então, descolarização, descalcificado. Tá bem? E lembrando, né, as tetraciclinas, de preferência o quê? Administrar com os antibióticos, administrar com água. Se administrar com antiácido ou com leite, pode promover o quê? Quelar, diminuir a absorção dela. Tá bom? Essas algumas interações, as contraindicações nós já sabemos, insuficiência renal, né? E aí vai. Os nomes comerciais. Chegamos nos aminoglicosídeos. Quem que são os aminoglicosídeos? Streptomicina, canamicina, neomicina, micacina, gentamicina, tobramicina, spectnomicina. Hoje o que a gente mais utiliza, mais conhecido, é isso aqui, né? A micacina, gentamicina e a neomicina. Tá bom? A tobramicina está nos colírios. Spectnomicina era um antibiótico utilizado para a gonorreia, que hoje praticamente não se utiliza mais. Ok? Por conta da resistência. Streptomyces, né? Eles são bactericidas. Só que tem um probleminha, né? Ele degradado em pH ácido, então impede a sua absorção. Tá bem? Então só está disponível por via o quê? Parenteral. Mecanismo de ação, promove o quê? Leitura incorreta dos códigos, não é isso? Então vai sintetizar uma proteína defeituosa. Então se liga na subunidade. 30 éster ribossoma bacteriano, alterando os códons. Como altera os códons, vai trazer um aminoácido diferente. Então, vai sintetizar uma cadeia de proteína
né? Ou seja, uma proteína defeituosa que a bactéria não iria precisar, tá bem? Então, não são absorvidos por via oral, são mais por via o quê? Parenteral, tá bem? Distribui-se por todos os tecidos, exceto onde? Sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central ele não penetra. Certo? Metabolizado no fígado, excreção renal. Tá lá. Não penetra no sistema nervoso central, só está disponível parenteral, metabolizado no fígado e excreção renal. E como ele se concentra no trato geniturinário, é utilizado muito em infecções do trato geniturinário. Tá bem? Insuficiência renal, ou pielonefrite, nefrite, aí vai. Olha lá, como tem um espectro mais para quem? Para gram negativo, então ele é mais utilizado em infecções do quê? Do trato geniturinário, do trato gastrointestinal, e aí em algumas pneumonias, tá bem? Podem ser utilizados também. Ok? Pseudomonas, ó, gram negativo. Efeitos adversos é a ototoxicidade, nefrotoxicidade, a paralisia e a urticária. Bem? A paralisia por quê? Quando administrado em alta concentração, os aminoglicosídeos se distribuem para onde? E promovem o quê? Menor liberação de acetilcolina. E a acetilcolina se liga no receptor nicotínico. E aí causa o quê? Paralisia. Ou seja, bloqueio da liberação de acetilcolina. Aonde isso? Na placa mioneural, na placa motora. Tá bom? Na placa motora. Certo? Nefrotoxicidade. Né? Então, aí o paciente que tem uma idade avançada vai diminuir o número de néfrons, tem que tomar cuidado. E o uso concomitante, quando eu falo concomitante, associado com outros fármacos que são nefrotóxicos, aí aumenta a nefrotoxicidade, ou seja, você tem um antibiótico que é nefrotóxico, aí utiliza um outro antibiótico que também é nefrotóxico, bom, então você dobrou a nefrotoxicidade, né? Então tá lá, ele vai se concentra nas células, principalmente no tubo contorcido, né, proximal, e aí lesiona, né, e causa nefrotoxicidade por concentração, tá? E alterando as síntese proteica ali a nível renal, tá bem? O ouvido, nós temos o pavilhão auditivo, conduto auditivo, membrana timpânica que isola o ouvido externo do ouvido médio. E aqui você tem o que? Nós chamamos de ouvido interno. Então, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Aqui eu tenho uma estrutura mecânica e aqui eu tenho duas estruturas importantes. A cóclea, responsável pela audição, e eu tenho o vestíbulo, responsável pelo equilíbrio. Tá bom? Os aminoglicosídeos, tem aminoglicosídeos que vai promover mais alteração no equilíbrio, e tem aminoglicosídeo que vai promover alteração o quê? Na cóclea, ou seja, na audição. Tá bem? Bom, só para a gente entender aqui, ó, aqui eu tenho o vestíbulo e aqui eu tenho os canais semicirculares, tá bem? Então aqui eles circulam uma endolinfa e aqui eu tenho umas célulazinhas pilosas assim, ó, que captam o movimento dessa endolinfa. Então quando você mexe a cabeça para lá, para cá, para lá, para cá, movimenta o líquido aqui e os cíliozinhos dessas células. Então dá a impressão que você está movimentando a cabeça, tá bem? Quando você levanta a cabeça, aí você movimenta a endolinfa aqui, e aí capta também, as células ciliadas captam isso aqui, tá bem? Então tá lá, ó, as células ciliadas e a endolinfa circulando. A endolinfa circula, ativa essas células ciliadas aqui, tá bem? O que o aminoglicosídeo faz? Altera o vestíbulo, então ele vai lá, se concentra nessas célulazinhas aqui e destrói as células. E aí a pessoa começa a ter problema do quê? De equilíbrio, tá bem? Então vai lá, ó, destrói as célulazinhas, certo? E o indivíduo tem o quê? Tem problema de equilíbrio, tá bem? Por destruição. Ele vai se concentrar na célula, impedindo a síntese proteica da célula e destruir essas células ciliadas aqui. E aí você tem problema de equilíbrio, tá bem? Na membrana tectória, ou seja, na cóclea, aqui, você também tem essas células ciliadas ali. E é o mesmo mecanismo. Vai lá, destrói as célulazinhas e você não consegue detectar as vibrações sonoras, né? As ondas sonoras.
que movimentam a membrana tectórica. Tá bom? Então, você tem a primeira volta, segunda volta, terceira volta da cóclea, né? Que é a cóclea. Então, por exemplo, a gentamicina causa mais lesão vestibular, ou seja, vai causar equilíbrio e tontura. Gentamicina. A amicacina atua mais aonde? Na cóclea. Na primeira e na terceira volta. Então, ondas de alta frequência e de baixa frequência. Então, um causa mais lesão no vestíbulo, outro causa mais na cóclea. Tá bom? Fatores de risco para essa ototoxicidade. A concentração, seja administrada uma concentração elevada, a idade avançada, que o número de néfrons também está diminuído, vai diminuir a eliminação e fica mais tempo. O uso prolongado, doença renal prolongada e, é claro, a administração com outras drogas que são ototóxicas. Então, você administra um antibiótico que é ototóxico. Aí administra, por exemplo, um diurético, que é a furosemida, que também é ototóxico. Então, aqui você juntou dois, o quê? Dobrou a probabilidade de desenvolver ototoxicidade. Tá bom? Então, tá lá. Néfron e ototoxicidade, as principais reações, né, o que ocasionam com os aminoglicosídeos. Tá bem? Com relação ao uso, já começou, ó. Só a amicacina eu tenho que pensar, né? Espectromicina B, a gentamicina C, tem que pensar. Tá bem? Então tá lá, amicacina excretada no leite. Vamos pegar a gentamicina, não se sabe ainda se é excretada ou não. Então, na dúvida, não usa. Tá bom? E aqui as dosagens. Gentamicina vai de 10 mg a 280. E a amicacina normalmente de 100 que é a Novamin, né? De 100 a 500 mg. Tá bom? Cloranfenicol. Tá bem? Cloranfenicol. Qual que é o mecanismo de ação dele? Impede o quê? A transpeptidação, transferência, impedindo a enzima que faz aquela transpeptidação. Que é a passagem, né? Do sítio A para o sítio B. Impede aquela transferência, consequentemente, para a síntese proteica. Tá bom? Atravessa a barreira hematocefálica, ok. Está disponível por via parenteral e por via oral. Ele é metabolizado no fígado e a excreção o quê? Renal. Tá bom? Aí causa diarreia em lactentes. C, então, C você já sabe, tem que pensar. Risco-benefício. Ele é um inibidor enzimático do citocromo P450. Significa que, quando administrado juntamente com esses fármacos aqui, ele vai impedir o quê? O metabolismo. Então, vai aumentar a concentração e vai aumentar o quê? As reações adversas. Aumenta o efeito e as reações adversas. Outra coisa importante, ele causa o efeito disulfiram, ou seja, o álcool é metabolizado em acetaldeído e depois é metabolizado em que? Acetato. Bom, ele, quando administrado com álcool, então cloranfenicol com álcool, causa o que eles chamam de efeito disulfiram. O que é isso? O mesmo efeito do disulfiram. Então, ele vai impedir a enzima que converte o acetaldeído em acetato, vai concentrar acetaldeído e a pessoa passa mal, náusea, vômito, urticária, vermelhidão, tá bem? Então, não administrar com álcool. Deveriam ser antibiótico de reserva, né? Escolha para infecção febre tifoide, então não deveria ser utilizado assim. Abscessos cerebrais, né? Infecções por anaeróbios, a gente vê hoje até em colírio ele, né? Mas, vamos lá. Reações: hipersensibilidade, prurito, distúrbios gastrointestinais. Em pacientes com deficiência dessa enzima chamada 6-fosfato desidrogenase, isso aqui a gente não consegue detectar na farmácia. A gente tem que entender o mecanismo de ação. Então, cloranfenicol. Então, vamos entender isso aqui. O cloranfenicol, né, ele induz a síntese na hemácia, ou seja, no eritrócito, de água oxigenada. Se essa água oxigenada não for neutralizada, ela se liga na membrana do eritrócito e destrói a membrana do eritrócito. Tá bem? Quem que impede esse processo? Então, a via glicolítica, né? A glicose. Aí eu tenho a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Pega a glicose 6-fosfato,
e transforma através de outra enzima chamada glutationa redutase. Depois eu tenho a glutationa peroxidase, transforma a água oxigenada em água. E está tudo bem. Ok? Muito bem. No paciente que tem deficiência dessa enzima, o que acontece? E está tomando cloranfenicol, aumenta a concentração de quem? De água oxigenada. Como eu não tenho a glicose 6-fosfato desidrogenase, essa enzima que transforma a água oxigenada em água, ela vai se concentrar no eritrócito e vai se ligar na membrana e vai, pá, explodir. Aí causa o que nós chamamos de anemia hemolítica por deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá bem? Bom, é importante entender como que é o metabolismo dos fármacos. Então, todo fármaco, no caso aqui o cloranfenicol, ele é administrado, é metabolizado onde? No fígado, não é isso? Por reações de fase 1, que transforma no metabólito. E depois, o metabólito, reações de fase 2, sofre o processo de conjugação, e aí eu tenho a excreção. No recém-nascido, o que acontece? Essa capacidade de conjugação está diminuída. Consequentemente, esse metabólito do cloranfenicol se deposita. Quando se deposita na pele, causa o que chamam uma cor acinzentada, chamada síndrome do bebê cinzento. Então, a síndrome do bebê cinzento é falha no processo de conjugação. Ok? Mas pode também se depositar em estrutura onde? Em estrutura do sistema nervoso central, que nós vamos ver lá na frente. E causar o kernictério. Bom, tianfenicol, né? É um derivado do cloranfenicol, gram positivo, gram negativo, utilizado em infecções gonocócicas e não gonocócicas. Também pode ser utilizado, né, para gestante, útil na febre tifoide e em processos inflamatórios pélvicos, né, doença inflamatória pélvica, processo infeccioso, tá bem? Da pelve da mulher. Então tá lá. Chegamos agora nos macrolídeos. Quem se enquadra nesses macrolídeos? Aí nós temos eritromicina, miocacina, azitromicina, espiramicina, roxastromicina e claritromicina. Desse daí, ó, nós vamos separar o que são mais utilizados. Aí você grava assim, ó. ECA. A primeira, né? Eritromicina, azitromicina e claritromicina. Então, dos macrolídeos é ECA. Ok? Eritromicina, azitromicina e claritromicina. Tá bem? Bom, qual que é a mecanização? Impede o quê? Lembra da transferência da cadeia peptídica? Então, impede a translocação. Lembra lá? Do sítio A para o sítio P, para deixar livre para quem? Para o RNA transportador trazer o aminoácido. Então, não sai da garagem, né? Para lá. Então, inibe. Então, se liga na subunidade 50S do ribossoma bacteriano, impede o que? A translocação, que é a passagem do sítio A para o sítio P, para deixar livre o sítio A para o RNA transportador novamente trazer o próximo aminoácido. Ok? Eritromicina, ó. ECA. É isso? Absorção boa. Absorção. Não penetra no sistema nervoso central, então não é utilizado. Metabolização hepática, principalmente a eritromicina, enquanto que a azitromicina e a claritromicina é renal. Beleza? Se distribui em fluido prostático, vídeo médio, trato respiratório, nos leucócitos, infecções da pele. Então, distribui pulmão, rim, fígado, mucosa nasal, né? Pele, e aí vai. Então, não penetra no sistema nervoso central. Cuidado com a utilização endovenosa, só tem a eritromicina. Metabolizado no fígado. Assim como, então, a eritromicina e a azitromicina aparecem na bile, então mais lipossolúvel, enquanto que a claritromicina mais o quê? Renal mesmo. Ok? Aí vamos partir para esse processo aqui. Então, pode ser utilizado onde? A segunda escolha para tratamento de infecções de gestantes, porque o primeiro é os beta-lactâmicos. Certo? Uso clínico.
Tratamento de micoplasma, clamídia, né? Gardnerella, Haemophilus, Staphylococcus, Streptococcus, é o uso dele. Reação adversa aos distúrbios gastrointestinais, a icterícia também causa uma ototoxicidade. A eritromicina, ela inibe o citocromo P450 e aí vai diminuir, vai aumentar a concentração desses fármacos, aumenta o efeito, aumenta a reação adversa. Ok? A azitromicina ganhou-se um espectro, era muito utilizada em infecções respiratórias dermatológicas, também infecções genitais para Chlamydia trachomatis. Tá bom? Claritromicina também, ó, utilizado principalmente no trato respiratório, superior e inferior, ok? E micoplasma também. A roxatromicina não é mais utilizada, né? Que era o Roxtran, praticamente caiu em desuso. Então, se a gente observar os macrolídeos, eles tinham um bom espectro para gram positivo. Então, quando eu falo tinha um bom espectro, que partiu da molécula o quê? Da eritromicina. E aí surgiu quem? A azitromicina e a claritromicina. Isso aqui fez com que ganhasse, mantivesse um espectro para gram positiva, ou seja, para o trato respiratório, para a pele, e ampliou seu espectro para algumas bactérias gram negativas, como a clamídia, o treponema, não é isso? Então, ela era mais gram positiva, e aí ganhou o espectro para gram negativo. Aí lhe permitiu a utilização onde? No trato geniturinário. Ok? Infecções do trato geniturinário. É a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Aumentando o espectro de gram positivo para gram negativo. Ok? As lincosamidas, que é a lincomicina, a famosa frademicina, que o pessoal utilizava muito para infecção bacteriana, certo? O mecanismo semelhante aos macrolídeos, na ioclonafenicol, transpepidação, translocação, né? Deveria ser um antibiótico de reserva, que penetra bem no tecido ósseo, mas era utilizado em infecções corriqueiras de amidalite, né? Então tá lá. O uso, né? Infecções, ó, principalmente para gram positivo, utilizado no trato respiratório superior e no trato respiratório inferior. Beleza? E a clindamicina no trato geniturinário. Tá bem? Ok? Ok. As streptogramíneas, né? Vamos falar especificamente aqui, vamos falar deste daqui chamado ácido fusídico. Eles são específicos para bactérias do que? Gram positivo, especificamente por infecções por estafilococcus. Então, isso aqui é utilizado para furunculose de repetição, impetigo bolhoso, impetigo não bolhoso, ectima, tá bem? E aí e até mesmo para diminuir a população de bactérias das axilas, aí diminui aquele odor desagradável que às vezes acontece. Então, uma das estratégias é diminuir o número de bactérias, e aí se utiliza para essa finalidade, tá bem? E na furunculose de repetição, então, além de aplicar no furúnculo local ali, que depois tem que ser drenado, manda-se aplicar onde? Na região de dobra, axila, virilha, entendeu? Sulco glúteo e aonde? Com o cotonete aplicar 2 vezes nas narinas por 5 dias para diminuir a população de bactérias das narinas, que ali seria o reservatório. O mesmo procedimento se aplica com o quê? Com a mupiricina, né? Com a mupiricina. Bom, fechamos aqui os antibióticos que atuam na síntese proteica. Nós vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos. E aí nós vamos fechar os antibióticos que atuam na síntese de